Aqui na tela são os 3 implantes que nós temos da linha Unitight: o Prime, o Slim e o Compact. Como eu disse para vocês no início dessa conversa, os implantes Slim e Compact, para mim, são implantes preciosos. Eu sempre tenho implantes Slim e Compact ao meu alcance no consultório, porque são esses implantes que muitas vezes eu considero como coringa. São aqueles implantes que minimizam a morbidade de alguns procedimentos reconstrutivos, especialmente em pacientes de idade avançada, alguns pacientes que têm alguma comorbidade, então que os procedimentos reconstrutivos poderiam ser mais invasivos para eles. Então vejo com bons olhos. Vou mostrar para vocês, inclusive, alguns casos bem limítrofes que eu já trabalhei com esses 2 implantes. Então, no primeiro momento, essa é uma paciente jovem que tem agenesia de um incisivo lateral. Foi feita a terapia ortodôntica e, embora ela tenha agenesia do lateral, o espaço para o lateral é um espaço bastante razoável, então eu optei por trabalhar com um implante da linha Prime, Unitight Prime. Trabalhei com um implante de 3,5. Então, fiz a remoção do dente descido, dessa região da maxila direita, do lateral. Então foi feita a extração. Observem bem que o espaço é um bom espaço para o lateral, né? Tem papilas amplas porque as dimensões anatômicas do tecido são menores. Então, a tomografia computadorizada, me mostrando então a disponibilidade óssea, extração minimamente invasiva, todos os protocolos de controle de posicionamento tridimensional, checagem do posicionamento tridimensional e a instalação de um implante Prime da linha Unitight. Então foi feita a instalação do implante Prime, seguindo as recomendações do fabricante. Para esse caso, nós usamos um munhão para cimentação, né, para fazer uma prótese provisória cimentada. Então foi usado um munhão e feitos os mesmos procedimentos reconstrutivos. Enxerto de tecido conjuntivo, uso de biomaterial nos gaps e aqui a fase de confecção de um provisório em carga imediata. Eu lembro a vocês que os implantes Prime da linha Unitight são implantes que foram desenhados não necessariamente para que a gente alcance torques muito altos. O desenho do Unitight Prime não é para buscar torques altos. Pelo contrário, o conceito do implante Unitight Prime é um conceito de low torque. Então, quando que o Maiolino tem uma preferência, uma predileção por esses implantes? Para pacientes, como eu disse para vocês, com alterações importantes do metabolismo. Um paciente com osteoporose, osteopenia, que já perdeu o implante algumas vezes, que o reparo não é tão bom, pacientes diabéticos, fumantes. Essas situações são bem interessantes para a indicação do implante Prime. Tá? Maiolino, e para as outras condições, eu prefiro usar um implante Epicut. Por quê? Porque o implante Epicut eu tenho a opção de trabalhar com duplo ataque ácido ou com a superfície adicionada de hidroxapatita, que seria o Epicut Plus. Então eu consigo o benefício da superfície, o benefício do macrodesenho e ainda consigo trabalhar com um implante que tem um desenho para buscar boa estabilidade primária. Como eu penso que as cargas imediatas são fundamentais, não para que o paciente necessariamente saia do consultório com dente, porque ele pode sair com dente sem ter estabilidade primária. A gente constrói um provisório, seja removível ou adesivado nos dentes adjacentes. Mas a ideia de preservar o desenho perimplantar, preservar os tecidos perimplantares. Então, para as demais situações, eu prefiro trabalhar com o Epicut. Estou fazendo um raciocínio para que vocês possam entender em quais situações eu trabalharia com o Prime, quais situações eu trabalharia com o Epicut. Tá? Aqui já uma fase tardia, né, de reparo, estabilização dos tecidos. São uma fotografia com aproximadamente 3 meses depois da primeira intervenção, onde a gente consegue observar uma boa estabilidade tecidual, uma boa margem cervical em relação à prótese. É um resultado que nós esperamos, é um resultado bem previsível. Então, eu consigo extrair desses implantes condições para oferecer o melhor resultado para o meu paciente, certo? Bom, Maiolino, você falou então para situações que, né, convencionais, daquelas onde eu não preciso de implantes ultra finos ou ultra estreitos, você falou sobre Epicut, SW Plus, SW e implantes Prime. Isso. Eu falei sobre 4 macro desenhos de implantes, todos com ótimas indicações para reabilitação.
Existem profissionais que se adaptam melhor a um desenho de implante. E nestas 4 oportunidades, eu tenho certeza que assim vai fazer com que você encontre o implante que você tenha maior afinidade. O que eu também penso é, quando nós temos implantes com características como esses implantes, é interessante que a gente tenha alguma facilidade de controle de estoque. E é justamente por isso que eu penso no Epicat. Eu me sinto melhor trabalhando com implante, ele tem um bom travamento mecânico, ele tem espaços de espiras que vão acelerar o processo de neosteogênese, e quando eu abro a minha gaveta, eu tenho todas as opções de medidas convencionais que eu preciso, de 3,5, passando por 3,8, 4,5 e 5, e aí eu não preciso um dia trabalhar com um implante Epicat, outro dia com um SW, não. Eu padronizo para facilitar a minha compra, facilitar o meu fluxo, facilitar o meu controle. Poderia ser SW. Por que eu opto por Epicat? Porque eu tenho um conforto melhor para trabalhar com esse implante. Porque esse implante me oferece uma quantidade de perdas irrisórias. Porque esse implante tem uma otimização do processo de reparo. Funciona muito bem para substituições imediatas. Mas eu não consigo fazer isso tudo com o SW. Ótimo. O SW é um ótimo implante para isso. E se você se sente confortável, não necessariamente tem que mudar. Certo? Mas trabalhar com estas linhas de implante é colher bons resultados. Todas elas. Lembrando que o Prime não tem um bom travamento mecânico inicial, porque ele não foi desenhado para isso. Nós não queremos torques excessivos num paciente que fez radiação, porque esse osso tem uma tendência maior para isquemiar ou evoluir com áreas de necrose. Eu vou apresentar para vocês agora uma situação de implantes estreitos, ultra estreitos, da linha Unitight. Vou trabalhar com o Slim. Uma situação que foge um pouco do convencional, porque muitas vezes nós temos os implantes Slims com indicações clássicas de reabilitação de um incisivo central inferior, por exemplo, ou um lateral superior. Esse é um paciente que, quando me procurou, ele havia se submetido a um tratamento ortodôntico, onde foram feitas extrações de premolares para retração em massa do arco superior. Então, como vocês veem na tela, é um paciente com padrão 2 de capelosa, classe 2 dentária, que foram extraídos premolares superiores para retração em massa. E o final da ortodontia do paciente é exatamente essa que vocês estão vendo na tela. E quando acabou a ortodontia compensatória, o paciente estava insatisfeito com o resultado, porque a queixa dele não era exclusivamente de maloclusão. Era uma queixa de maloclusão e uma queixa de estética, um paciente com deficiência anteroposterior do crescimento mandibular. E esse paciente, a única alternativa que nós tínhamos para ele nesse momento, então, era descompensá-lo para criar um overjet para que eu fizesse um avanço de mandíbula. Então, o paciente foi orientado em relação a isso e a queixa era tão grande que ele optou por fazer todo o processo de novo. E descompensar dá trabalho, descompensar a mecânica é mais lenta, a resposta é mais complexa. E mesmo assim, foi o que nós fizemos. Fizemos o procedimento de descompensação. Porém, se vocês observarem nesta panorâmica que vocês estão vendo na tela, o espaço mesodistal recuperado ainda é estreito. Foi feita a descompensação, mas mesmo assim nós temos uma perda de espaço mesodistal. Então, aqui é o aspecto do paciente compensado. Olha essas imagens, uma alteração importante do plano oclusal, maxilar, uma alteração importante da posição do incisivo, né, da inclinação do incisivo em relação às bases ósseas. Então, um caso bem pobre de resultado, né, ortodôntico, e que a descompensação exige bastante trabalho, né, e cuidado do ortodontista. Então, depois que eu fiz a cirurgia ortognática, eu fiz um avanço de mandíbula para esse paciente, os espaços recuperados de descompensação precisavam ser tratados. E foi o que nós fizemos. Então, são 2 espaços bem reduzidos, né, principalmente na região da maxila direita. Então, eu optei por trabalhar com um implante Slim, implante de 2,9 milímetros. Na tela vocês estão vendo aí a etapa de instrumentação, aqui já a instalação dos implantes, o posicionamento tridimensional dos implantes, e aqui já numa fase de reparo avançada, onde nós vamos fazer os provisórios e em seguida as próteses definitivas. Então, reabertura, colocação do cicatrizador, fase de provisório para condicionamento e depois
a fase de instalação das próteses definitivas, né? Então aqui já as próteses em porcelana, ainda nos modelos, e aqui já transferida para a boca do paciente. São situações que fogem do padrão. Maiorino, mas um premolar com implante Slim funciona bem? Sim, funciona muito bem. Os implantes Slims, eles têm uma resistência já bem estabelecida, estudada. Tem um trabalho do professor Estevão Bonfante bem legal, mostrando, fazendo testes de fadiga e falha para implantes ultra estreitos. Então são implantes bem seguros, tá? Para trabalhar principalmente nessas situações de espaço médio distal reduzido ou naquelas situações que eu vou precisar então fazer próteses múltiplas em situações bem limítrofes. Esse é o resultado final do paciente, um aspecto da face do paciente. Então, o paciente aí com a mandíbula bem projetada, né? Posicionamento maxilomandibular restabelecido, e aí com as próteses em posição, né? Relacionadas ao 14 e 24, uma boa alternativa para o implante ultra estreito. Então, o Slim é um implante que eu gosto muito. Quando assim lançou o Slim, algo que me chamou muita atenção é o fato dos componentes intermediários de prótese serem rosqueados no implante, porque antes as empresas tinham um conceito de fricção, então eu pegava o intermediário e tinha que bater o intermediário no implante. A gente tinha muito problema com isso, porque esses intermediários se soltavam, então assim vem com uma facilidade muito grande de rosquear o componente. A gente tem componente para cimentação, componente para prótese parafusada, micro pilar para prótese múltipla. Então isso otimiza muito o trabalho com o implante. Eu particularmente sou um entusiasta do Slim, gosto muito para situações que eu preciso que são limítrofes e que eu preciso pensar numa boa resolução. Então esse é um trabalho do professor Estevão Bonfante, que eu comentei com vocês agora, onde ele testa fadiga mecânica e falha em implantes de 2.9, que são ultra estreitos, e implante de 3.3, que são implantes estreitos. Isso para definir quanto que o implante suportaria, né? Então aqui é uma série de ensaios mecânicos, também fotoelasticidade, de certa maneira nos dá bastante segurança para trabalhar com implante. Os resultados são os mesmos de falha, para o 2.9 para o 3.3. Então, do ponto de vista mecânico, eles se comportam muito parecidos e são implantes que têm uma dificuldade muito grande de falha quando bem indicados, tá? É sempre importante também ter atenção ao intermediário de prótese. O intermediário de prótese, ele deve-se ter mais atenção com os intermediários de prótese para os implantes Slims do que medo necessariamente de trabalhar com um implante Slim quando bem indicado. Eu chamo atenção para os intermediários de prótese porque deve ser respeitado o torque definido pelo catálogo, pelo fabricante. Então, muitas vezes, o excesso de torque nestes componentes intermediários podem levá-los à fratura. Então, deve-se ter uma boa atenção em relação a eles também. Bom, esse é um próximo caso, um caso mais desafiador, com indicação de reconstrução óssea, onde eu optei por reabilitar o paciente com implantes ultra estreitos. Então vejam, é um protocolo maxilar, eu vou evitar os enxertos, não vou fazer seio maxilar, não vou fazer reconstruções ósseas do tipo regeneração óssea guiada ou bloco, eu vou fazer a instalação de implantes. E na minha decisão, os implantes serão implantes ultra estreitos, Slim. Então, fiz o retalho total para a maxila. Aqui a maxila, se vocês observarem, é uma maxila com algumas áreas de atresia bem relevantes. Mesmo assim, eu optei por fazer a instrumentação. Nesse caso, eu estou usando um guia analógico, que é uma duplicação da prótese total do paciente, e a instalação, então, de implantes ultra estreitos, implantes de 2,9 milímetros de diâmetro. Tá? Eu fiz a instalação, então, de 6 implantes Slims, nesse caso, distribuídos na maxila, os implantes distais ligeiramente inclinados, tangenciando o seio maxilar, a fim de evitar, então, o procedimento de reconstrução. Então, aqui a distribuição dos 6 implantes na maxila, praticamente todos aí com abrocho palatino. Isso é uma técnica que otimiza muito o nosso resultado, né? Diminui as áreas de enxertia. São uma paciente de idade avançada, essa paciente tem 76 anos, então todos os procedimentos reconstrutivos que a gente pode evitar para ela são bem-vindos. Então, não fiz carga imediata, coloquei os implantes, aguardei o período de osteointegração. No segundo momento, eu fiz reabertura desses implantes.
Então foram reabertos os 6 implantes, em seguida colocados os micropilares e sobre os micropilares confeccionada então essa barra que vocês estão vendo na tela. E em seguida a construção da prótese do tipo protocolo sobre 6 implantes slings. Aqui na panorâmica que vocês estão vendo aí, vocês observam os implantes, micropilares, barra super bem adaptada e a construção da prótese do tipo protocolo. Essa paciente tem 2 anos e alguma coisa de preservação desde que nós fizemos o caso, e é um tempo bem interessante para que a gente possa fazer reflexões, né? E nós não tivemos nenhum problema, não tivemos nenhuma fratura de implante. Como eu disse para vocês, fraturar um implante slim não é fácil, né? E os componentes, os micropilares, quando unidos na barra, essa distribuição, essa dissipação de força, ela é bem interessante. E é como uma ótima alternativa para tratar situações clínicas limítrofes. Eu vejo com bons olhos, porque o outro caminho muitas vezes são as reconstruções, que nós fazemos muito bem, mas nem todos os pacientes estão disponíveis para receber essas reconstruções. Então eu deixo a sugestão da reconstrução, da reabilitação de maxila total com slim como uma alternativa, porque ela é uma alternativa viável, plausível, tá? Aqui os aspectos da oclusão da prótese, uma prótese super bem conduzida. Quando nós vamos buscar as fichas técnicas dos implantes ultra estreitos, como o slim, se vocês buscarem no catálogo, o implante slim ele tem 2,9 milímetros de diâmetro, só que o ângulo de abertura morse é de 3 graus. Então, o acesso para o intermediário tem 2 milímetros de diâmetro. Como o implante tem 2,9, sobram 0,9 milímetros de metal no implante slim. E só a título de curiosidade. No implante de 3,5 milímetros de diâmetro, como por exemplo o SW, aqueles implantes que são Gram, Morse, por exemplo, que tem 16 graus de ângulo interno, eles têm 3,5 de diâmetro e o acesso para o intermediário, a entrada do Morse, tem 2,72. Então sobram, como vocês estão vendo na tela, 0,78 milímetros de metal. Ou seja, um implante slim tem mais metal, tem mais resistência à fratura residual do que um implante SW, por exemplo, de 3,5, que nós sabemos que funciona muito bem. E se eu comparar o slim com um implante com 11,5 graus, que é o Morse convencional, que nós temos, como o Epicut, por exemplo, o implante tem 3,5. O ângulo interno de 11,5 faz com que o acesso para o intermediário de prótese, né, a abertura do Morse na junção, tenha 2,5. Então 3,5 de diâmetro menos a abertura, 2,5, me restam 1 milímetro de metal. Ou seja, me resta 1 milímetro de metal no implante de Morse convencional, de 3,5, e no slim de 2,9 me sobra 0,9. Então a diferença é muito pequena. Então a gente pode confiar no implante slim nestas condições que eu disse para vocês, numa construção múltipla como um protocolo, nos implantes unitários nas áreas bem indicadas, de maneira bem segura. E por fim, uma situação também bem limítrofe, não é? De mandíbula severamente atrófica, onde normalmente o protocolo de reabilitação desses pacientes inclui a instalação de uma placa de reconstrução de 2,4 milímetros, sistema load bearing, uma placa carga suportada, uma placa que suporta toda a carga mandibular. Na cirurgia maxilofacial, nós chamamos as placas de 2,4 como uma transferência de fixadores externos, só que internos. Se vocês lembrarem da ortopedia, a ortopedia ela trabalha com fixadores externos em algumas situações. E aqueles fixadores externos que nós vemos em alguns pacientes, eles são fixadores que têm a função de suportar a carga transferida sobre a área fraturada para que aquela carga não se dissipe na área da fratura. Então o fixador externo ele absorve a carga e a área da fratura fica sem carga para que aconteça o melhor reparo. E nas placas de reconstruções que nós usamos para as fraturas de mandíbula, essas placas têm o mesmo conceito, elas são placas bloqueadas do sistema locking, então elas recebem toda a carga, funcionam como um fixador externo. Então o protocolo de tratamento desses pacientes pode incluir uma placa de reconstrução a fim de evitar uma fratura da mandíbula. Neste caso,
A minha linha de raciocínio foi definida por uma decisão em conjunto com o paciente, onde eu orientei. Existe um risco muito grande de fratura de mandíbula. O protocolo de tratamento é ir ao hospital, colocar uma placa de reconstrução, instalar os implantes simultaneamente. O outro caminho é instalar os implantes no consultório, sabendo que existe o risco de fraturar a mandíbula. E se fraturar a mandíbula, a gente tem que ir para o hospital. E a paciente me disse uma coisa muito interessante, que é inclusive oportuno compartilhar com vocês. Ela disse para mim: doutor, então na primeira opção eu tenho que ir para o hospital para colocar a placa. Isso. Na segunda, se fraturar, eu tenho que ir para o hospital. Isso. Então, ela me disse, se fraturar, a gente vai junto para o hospital sem problema nenhum. Eu assumo um risco junto com você. Isso é bem interessante, porque pode não fraturar. Se não fraturar, eu diminuo a morbidade, eu diminuo o custo das internações hospitalares, eu diminuo o custo com a placa de reconstrução, que é relativamente cara. Então, desde que o paciente esteja consciente do risco e assuma esses riscos com você, é possível fazer o tratamento desses pacientes da maneira que eu vou apresentar para vocês. Eu vou mostrar um caso, mas nós temos alguns casos já reabilitados com implantes compact para a reabilitação de mandíbulas severamente atróficas. Esse não é o primeiro caso. Esse é um caso que já tem hoje 1 ano e 4 meses de preservação. Então, já funcionou muito bem, principalmente para paciente de idade super avançada. Então, o que nós fizemos? Acesso para a mandíbula, aqui exposição da região interforaminal, interforames mentonianos, onde nós fizemos as instrumentações para 4 implantes compact de 5 milímetros de comprimento. E aqui vocês conseguem observar a distribuição das instrumentações, das perfurações e a instalação dos implantes de 5 milímetros, dos implantes ultra curtos. Então, 4 implantes bem distribuídos na mandíbula. Pode-se fazer carga imediata se você tem um bom travamento. Eu optei por não fazer carga imediata neste caso, mas tanto eu quanto o meu grupo temos casos de protocolos assim, já com carga imediata, mas nesse caso foi o primeiro caso que eu fiz de mandíbula severamente atrófica com compact. Eu optei por não fazer a carga, fiz sutura, o paciente já não usava prótese há um tempo, radiografia pós-operatória imediata, radiografia pós-operatória de controle de 2 meses. Então, 2 meses depois, nós fizemos reabertura para a instalação dos intermediários de prótese. Então, uma região bem saudável, né, os intermediários de próteses todos bem limpos, bem expostos, e aqui a construção da prótese do tipo protocolo. Essa paciente, inclusive, da última vez que eu a vi, eu sugeri a gente fazer a troca da prótese total superior, que ela também já se queixava um pouco da adaptação, mas uma situação clínica completamente limítrofe, onde nós conseguimos diminuir custo, diminuir tempo de tratamento, utilizando implantes ultracurtos da SIM. E, como eu disse para vocês, que a placa de reconstrução funciona como um fixador externo da ortopedia, a barra que prende esses implantes também ajuda a distribuir carga nesta mandíbula. Então, o risco de fratura vai existir sempre, não é isso que eu estou dizendo, o risco de fratura não diminui, ele sempre vai existir, mas desde que nós tenhamos condições de abordar com o paciente o plano de tratamento, isso diminui muito aí os nossos problemas, porque o risco é compartilhado. Por exemplo, essa paciente é uma paciente que está reabilitada, que vive muito bem e que não teve nenhum problema relacionado à reabilitação, e isso deve ser discutido. E também nos casos onde o paciente opta por colocar a placa de reconstrução, ir ao hospital, o paciente não quer nem imaginar a possibilidade de fratura, os implantes teriam as mesmas indicações do que nós apresentamos para vocês. A diferença é que teria uma placa de reconstrução e essa placa muitas vezes é mais confortável que seja instalada no centro cirúrgico. Era isso, queria agradecê-los pela oportunidade, espero que de alguma maneira vocês consigam fazer aí um paralelo entre todos esses macro desenhos de implante. Destaco a vocês a importância de entendermos e indicarmos bem os implantes ultra estreitos e ultra curtos. Essa é uma linha de implantes da SIM que me fascina. Os implantes Prime, pacientes com alterações sistêmicas importantes, diabéticos descompensados, fumantes. Esses implantes
tem uma indicação muito bem fundamentada e estabelecida. Como eu disse a vocês, o Professores Combate tem uma série de trabalhos mostrando vantagens nestes grupos de pacientes especificamente. E o implante Epicot eu recomendo fortemente àqueles que ainda não trabalham, que se deem a oportunidade de experimentar, porque realmente é uma macrogeometria muito previsível, capaz de oferecer otimização na estabilidade primária e uma excelente otimização na estabilidade secundária pela amplitude das câmaras de cicatrização. Qualquer dúvida relacionada ao tema, seria muito interessante se vocês deixassem registrado para que a gente possa, então, esclarecer tudo isso a vocês num segundo momento. Espero revê-los em breve.